Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, uma quarta-feira maravilhosa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto na primeira carta de Pedro, que nós estamos estudando, no capítulo 2, um assunto que é um texto muito animador, um texto que nos leva a crer no Senhor cada vez mais. Mas eu queria fazer essa leitura e depois a gente fazer um pequeno debate nesse vídeo, que é curto, mas eu quero tentar passar para os irmãos uma parte verdadeira desse texto. Esse texto se encontra no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, no versículo 9, a partir do versículo 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Versículo 10. Vós sim, que antes não ereis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus queridos irmãos, eu acredito que você já ouviu e conhece esse texto, há longas datas. E eu creio também que você já ouviu pregações tratando desse assunto. E é interessante quando o pregador na igreja começa a ler esse texto, que vós sois raça santa, eleito, sacerdócio real, a igreja ela se manifesta. Os irmãos começam a gritar e dar glória a Deus e aleluia, porque é maravilhoso ser isso aí. Mas eu queria mostrar para os irmãos a verdade desse texto. Queria mostrar para os irmãos que muitas vezes o pregador se apega nesse texto aqui e as pessoas ficam felizes, mas elas não sabem como que esses discípulos aqui que Pedro estava falando chegaram a ser isso aí. Então, como eu sempre lembro do meu professor lá no seminário, Fábio Brasileiro, ele dizia que um texto sem contexto é pretexto. Como assim? Porque se eu me apegar nesses dois versículos aqui, eu não quero dizer que o pregador está enganando os ouvintes, as pessoas que estão participando do culto, mas que as pessoas podem se levar ao equívoco, ao erro. Então eu quero mostrar para você como você pode ser esse sacerdócio real, como você pode ser essa raça santa, como você pode ser eleito por Deus. Vamos dar uma olhadinha no versículo 1 deste mesmo capítulo, que diz assim, olha: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte da maledicência. Versículo 2. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, muito bem. Então, para que eu alcance ser esse sacerdócio real, essa raça santa, esse povo eleito de Deus, é necessário que eu despoje, é necessário que eu jogue fora, que eu transforme a minha vida. Como diz a palavra de Deus, aquele que está com Cristo é uma nova criatura. Aquele que está com Cristo, ele nasceu de novo. Então, é necessário que haja esse nascimento, essa transformação no crente, no cristão, para que ele seja realmente o servo de Deus. Quando ele diz aqui, desejai ardentemente o leite espiritual,
Isso está fazendo um comparativo com uma criança recém-nascida. Você já percebeu uma criança recém-nascida quando ela quer mamar, quando ela quer o leite materno? Ela vou colocar assim uma palavra, ela se desespera, ela chora, ela se esperneia, ela quer porque quer aquele leite materno. Então, o crente é semelhante à criança recém-nascida. Você precisa desejar ardentemente esse dito que o Pedro disse aqui, não é? No versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Jesus Cristo chamou a mim e chamou a você. Então, é preciso que nós cheguemos é necessário nós chegarmos a ser isto aqui, mas eu quero dizer para você que é preciso você despojar-se disso aí. Outra vez, da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja e de toda sorte de maledicência. Quer dizer, nós somos pecadores, nascemos com o pecado está dentro de nós. Uma coisa que eu quero dizer para você, que quando você se converte, quando você levanta a mão e aceita Jesus, glória a Deus por isso, você é uma criança recém-nascida. Há necessidade de haver um trabalho, há necessidade de haver você galgar naquela escada todo dia um degrauzinho, eliminando esse mal que está dentro de nós, suplicando ao Senhor, orando a Jesus, pedindo a Ele discernimento para que nós possamos nos afastar desse mal que nos prejudica. Nós temos três inimigos. Ele fala aqui da carne, né? Aqui nesse capítulo, que para abandonar os desejos carnais. Mas além dos desejos carnais, nós temos mais dois inimigos terríveis, que é a carne, é o mundo e Satanás. Então, a carne, os desejos carnais, é um fato que nos leva a nos afastar de Deus. Os desejos eróticos, o desejo de tomar a riqueza do outro, o desejo de se prostituir, o desejo de falar mal, palavrões e coisas, e tudo isso aí são os desejos carnais. O mundo nos apresenta tudo, entre aspas, né, tudo de bom, tudo aquilo que você se agrada, e mais aquilo, geralmente são coisas más, são coisas malditas, não é? E o mundo oferece isso com muita facilidade. O que está ocorrendo hoje, tudo hoje é mais fácil, mas muitas vezes essa facilidade leva para o mau caminho. E o terceiro, que é Satanás, ele arquiteta tudo isso, arquiteta as facilidades do mundo para que os desejos carnais caiam nelas, e depois ele abraça o ser humano, né, o pecador, e tira do foco que é a cruz de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero pedir para você que dê uma estudadinha nesse texto, não é? Do capítulo 2 da carta de Pedro, do versículo 1 até o versículo 10. Dê uma estudada para que o irmão possa se inteirar melhor. Quero desejar nessa manhã para você uma feliz quarta-feira, e que Deus esteja abençoando e fazendo crescer cada vez mais o seu ministério. Em nome de Jesus, amém.